Fala galera, aqui é Munir Santiago, gerente comercial da Elétrica Área Sorocaba. Vamos começar o nosso Área Talks, um podcast para falar sobre elétrica, iluminação, cabos, automação. E por falar em cabos, trouxemos aqui o Márcio Mazzucchi da Cobreflex. E aí Márcio, fala um pouco sobre você, sobre a Cobreflex e primeiramente agradeço pela presença. Tudo bem, Santiago? Tudo jóia. Eu que agradeço o convite em estar participando do Área Talks. Eu sou o gerente nacional de vendas da Cobreflex e a Cobreflex já tem 10 anos de mercado. Que legal. E olha só, 10 anos com 5 plantas Fabris. Que legal. E você está há quanto tempo na Cobreflex? Há 10 anos também. Desde o começo? Sim, rapaz. Que legal. Eu montei o primeiro time comercial aqui, onde eu tenho o maior prazer, de fato, de passar essa história para frente, em participar de toda essa operação comercial, desde o início. Que legal. Me fala sobre as plantas. Nós temos, sem dúvida nenhuma, a planta-mãe Jandira, todo mundo conhece. Jandira. Expandimos para o Nordeste, com 2 fábricas em Pernambuco. Mais recentemente, uma fábrica em Minas Gerais. E agora a planta do Paraguai, que é onde nós nos tornamos uma multinacional. Caramba, que legal, uma multinacional. E falando em multinacional, assim, a gente deve ter um número bem alto de colaborador, né? Então o Grupo Área hoje, Cobreflex, tem um número Santiago, de quanto? Falando de Grupo Área Cobreflex, nós já ultrapassamos os 850 colaboradores e temos um objetivo a curto prazo em chegar em 1.000 colaboradores. Caramba, é um número bem alto. Considerando também que nós temos, nesse número, está considerado os nossos centros de distribuição, Certo. onde tem centro de distribuição Sorocaba Sorocaba, Mogi Guaçu, Praia Grande e São Paulo. e área marginal. Isso, que é a São Marginal Paulo. Tietê. E temos uma unidade em Manaus, também da Elétrica Área. Esse não tem um Perfeito. CD, mas temos uma unidade lá também. E também eu sei que tem outros CDs em outros estados. Como Sim, funciona? temos outros 2 CDs no Espírito Santo Certo. e o outro em Santa Catarina. Legal. São estratégicos para a distribuição dos materiais no Brasil. Que bom. Então, quer dizer, resumindo, a Cobreflex hoje atende o Brasil inteiro, sem dúvida, quer dizer, América do Sul, né? Sim, não só América do Sul. Como Temos assim? um escritório comercial também na Nigéria. Caramba, então, já saímos do continente, já estamos dando a volta ao mundo. Exatamente. E as nossas exportações, dentro de todas as previsões, começarão entre agosto, meados de setembro. Falando agora de tantas plantas, o que elas produzem? Tudo produz igual, a mesma coisa? Como que funciona? Não, Santiago, as plantas do Brasil, elas ficam na produção dos materiais de baixa tensão, ou seja, até 1 kV. Certo. Estamos falando dos cabos convencionais que você já vende aí, os unipolares, os múltiplos, os cabos de controle Certo. e comando, blindados ou não, cabos para aterramento e também agora os cabos fotovoltaicos. Que legal, isso tudo em cobre, certo? Tudo em cobre. Já no Paraguai, Santiago, a nossa linha lá é em cabos de alumínio, onde a princípio nós iremos atender o mercado paraguaio Certo. para depois começar a exportar da Cobreflex Paraguai para a Cobreflex Brasil. Inclusive, Santiago, nessa mesma planta do Paraguai, temos uma outra fábrica lá, Certo. que se chama Norfel, que é focada em produção de cabos de rede. Legal. Os cabos categoria 5E, categoria 6, Sim, esse cabo de computador aí que todo mundo Isso. conhece. são os que você vende aqui, Sim. que num outro podcast, um pouquinho mais à frente, vai vir um especialista aqui da Norfel Legal. para ter esse bate-papo contigo e falar um pouquinho de mais essa novidade do grupo Área Cobreflex e Norfel. Exatamente, que legal. Agora uma pergunta para os nossos clientes aqui, para a galera que está assistindo. Certo. Com todo esse número de planta, com toda essa estrutura, por que o cliente deve comprar Cobreflex? Boa pergunta, Santiago. Legal. O primeiro ponto é o padrão de qualidade Cobreflex, Certo. onde nós temos todas as certificações compulsórias, ou seja, aquelas que são obrigatórias por força de lei, e temos também até as certificações voluntárias, Que legal. aquelas que não são obrigatórias. Um segundo ponto, Santiago, são os equipamentos de última geração que a Cobreflex tem, em Certo. todos esses 10 anos de fábrica, aliados a um time técnico, um time de produção de primeiríssima linha, Que bom. para poder garantir, inclusive, esse primeiro ponto, que é o primeiro ponto de qualidade. E o terceiro ponto, Santiago, Sim. não menos importante que os outros 2 pontos, é um atendimento técnico especializado em entender o seu projeto do início ao fim. Legal. Eu digo acompanhando mesmo o seu Sim. projeto do começo, meio e fim.
seja em qual setor que o nosso cliente for trabalhar, seja na indústria, seja na construção civil, Certo? residencial ou comercial, seja no agronegócio, Certo? ou seja nas usinas fotovoltaicas, que é o que está acontecendo no momento. Sim, é a energia do futuro, é o assunto do momento. Exatamente. Bem legal. Tem toda uma estratégia ambiental, energia renovável, energia limpa. Que bom que a gente tem a Cobraflex aqui na área. Inclusive, é a marca aqui, a queridinha da loja, tá entre os eletricistas, arquitetos, parceiro nosso. Então isso é muito legal pra gente também. Que bacana, Santiago. Agora me diz uma coisa. Dentre a linha de produção que a Cobraflex oferece, Certo. o que mais gira aqui de vendas de cabos? Que tipo de cabo que mais sai? Qual o seu público também que vem atrás desses cabos? Então, são vários públicos diferentes. A gente tem o consumidor final, o eletricista, o instalador. Ele vai comprar aquele cabo de 1,5 milímetro até aí, o 16 milímetros para aquela reforma. A gente tem o atendimento à construtora, que vai comprar tanto esses cabos menores para fazer aquele apartamento, como também o cabo de entrada de energia, que é os cabos maiores, 95, 120 milímetros, legal. E temos também o uso industrial, o uso mais pesado, o uso para uma plataforma de petróleo, que nós fornecemos cabo 300 milímetros. Então a gente tem uma gama assim, bem variada de perfil de cliente, que vai dar essa gama toda dos cabos da Cobraflex. Inclusive, os cabos de controle que vocês compram, aqueles blindados, Isso. sem blindagem, vão diretamente para a indústria Isso, também, gente, né? o foco é industrial nesse tipo de cabo, naquelas pontes rolantes, aqueles equipamentos gigantescos que você vê nas indústrias. A gente usa muito esse tipo de cabo. Bacana, Santiago. Agora, uma curiosidade minha, Sim. e eu não tenho dúvida que de todo esse público aí que está nos assistindo, quais os outros materiais que a área distribuidora também tem no seu hall de itens de distribuição de mercado? Sim, legal a pergunta. A área hoje ela tem toda a linha de material elétrico, então, além dos cabos que já falamos, a gente tem a parte de automação, proteção, segurança, iluminação, interruptores e tomadas. Então, hoje um cliente ele chega aqui na loja, ele vai ser atendido do começo ao fim da obra, desde o conduíte, lá no comecinho da obra, até a iluminação decorativa no final. Então, temos todo esse portfólio dividido em categorias, a gente consegue atender todo tipo de cliente. Infraestrutura, eletrocalha também, toda essa parte... Total, vai montar uma indústria, um supermercado, um barracão grande, a gente tem toda a infra, todo o material de infra, toda a iluminação também industrial, não só a decorativa, como também industrial. Certo. Então hoje a gente consegue atender todo o nicho de mercado. Bem interessante que a área também agora entrou nessa onda do fotovoltaico, né? Sim, nós temos hoje o cabo que a Cobraflex produz, a gente está vendendo muito esse cabo, porque hoje é o assunto do momento. Então, além disso, a gente tem o material da infra também para energia solar, Perfeito. a parte de inversores de energia solar, então a gente tem também uma gama grande de produto aí nesse sentido. Santiago, o cliente quando chega na área, qual o diferencial que ele encontra aqui em termos de produtos e serviços? O que tem aqui diferente da concorrência? Além dos materiais que nós focamos em material sempre de qualidade, nós focamos no atendimento personalizado. O cliente ele vem aqui, pode vir com dúvidas, sugestões, uma ideia, e nós queremos que ele saia daqui contente com o que ele está comprando e que seja eficiente. Não tem aquele negócio de empurra material, não. A gente quer dar solução para o cliente. Seja o cliente final, o eletricista, o arquiteto, nós temos atendimento especializado para eletricista, para arquiteto. Nós temos uma sala que é um espaço Prime, inclusive muito legal, porque nós temos um diferencial. O cliente chega, ou o cliente, ou o arquiteto, com o projeto, nós auxiliamos, mudamos o projeto, até fazemos o projeto para o cliente. Então, assim, ele vai sair daqui totalmente satisfeito. E para os arquitetos, nós temos esse espaço também para ele usar. O arquiteto quer vir aqui, ele quer imprimir o projeto, ele quer trabalhar aqui dentro. Nós estamos num ponto comercial muito bom em Sorocaba. Então, estamos no melhor ponto da cidade, em frente ao shopping Iguatemi. Então, o arquiteto ele pode vir aqui, vou passar o dia aqui, vou passar amanhã aqui, vou imprimir um projeto, vou fazer meu trabalho. Entendi. Nós damos essa opção para ele vai trabalhar aqui no nosso espaço. Então, isso é muito legal. Me chamou muito a atenção essa parte do arquiteto vir aqui e utilizar essa estrutura da área distribuidora. Isso. Então eu te pergunto, o arquiteto hoje, necessariamente, ele não precisa ter o escritório dele. Não precisa. Ele pode usar aqui como uma base dele, é isso? Exatamente. E como estamos num ponto muito bom, ponto bem comercial, inclusive, ele pode usar aqui nosso espaço para ele. Ele não precisa ter o escritório, vai ter lá uma impressora, computador, pode usar todo o nosso espaço aqui destinado para ele. Bem interessante, é um diferencial mesmo Exatamente. da área distribuidora.
Então, Márcio, além de tudo, focando na qualidade hoje da elétrica área, nós também temos uma responsabilidade técnica sobre o que vendemos. Simplesmente não queremos que o cliente compre, por mais que seja um produto renomado no mercado, ele pode estar comprando errado, ele pode estar dimensionando errado. Então, nós temos uma equipe técnica hoje, que se o cliente chegar aqui hoje, ele falar, eu tenho um motor elétrico, eu vou ligar num sítio lá, 300 metros de distância, que cabo eu uso? Então, a nossa equipe ela vai dimensionar para o cliente o cabo correto para essa aplicação. Não é simplesmente o cliente chegar aqui e falar, eu quero o cabo tal. Não, a gente vai perguntar, para que você vai usar, para que serve, especifica e passa para ele. Entendi, Santiago. Então quer dizer que hoje a área distribuidora, ela não fornece somente o produto, ela fornece uma assessoria, ela tem consultores técnicos para orientar esse cliente. Exatamente, em qualquer que seja o produto. Ele está comprando uma infraestrutura, está comprando um DR, um disjuntor, um DPS, um inversor de frequência, um motor elétrico. Então não importa, a gente tem uma equipe técnica, especialistas aqui dentro para isso. Então hoje o cliente tem uma dúvida sobre um motor, sobre um IDR, um DPS na residência, chega um cliente com dúvida, é uma dúvida comum, para que serve o IDR, para que serve o DPS? Nós temos aqui uma equipe para isso, ele vai direcionar o produto correto, não simplesmente vender o mais caro ou vender às vezes o que o cliente pede. Muitas vezes o cliente pode estar pedindo algo errado, nós corrigimos para ele ficar satisfeito não só com o produto, com o atendimento, com um geral todo. Semelhantemente à Cobreflex, então toda a tua equipe tem um conhecimento técnico para identificar, até naquela história, né, que o cliente vem pedindo o cabo mais verde do que preto, né? Sim. A gente sabe que o cabo terra, ele vai utilizar numa quantidade muito menor, né? Exatamente. Então a gente também tem esse time de orientação. Sim, percebeu alguma coisa errada ali na relação do cliente. A gente pede o projeto para o cliente para enxergar, entender, até o dimensionamento, nesse auxílio técnico, né? Sim, exatamente. Inclusive, eu deixo aqui aberto para todos que a Cobreflex ela tem as portas abertas para irem conhecer toda a nossa gestão de qualidade. Legal. Toda a nossa parte de produção. Não há segredo que a gente não queira passar para o mercado. A gente quer mostrar essa transparência. E no seu time, quando você tiver algum cliente que quer conhecer o processo fabril, da produção de cabos, pode convidá-los. Legal. Convidá-los, nos avisem, a gente agenda certinho. Isso é bom. Isso mais uma prova real da qualidade que a Cobreflex tem hoje. Bacana. E pessoal, quer conhecer um pouquinho mais da Cobreflex? Cobreflex.com.br. Conte conosco, conte com a área distribuidora, seja Sorocaba, seja Marginal Tietê, seja Praia Grande, seja Manaus, seja Mogi e muitas outras que virão. Exatamente. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela desse presença. Podcast tão importante para o mercado nacional. Legal, Márcio, eu agradeço pela presença. Pessoal que assistiu o vídeo até o final, agradeço. E preparem por aí que tem novidade. Certo, Márcio? E juntos somos mais fortes.